Então, a aula está gravando. Então, eu vou começar agora já espelhando o material de vocês. Beleza? Então, fiquem atentos aí ao material 2. Quem tiver com ele físico, utilize o material físico. E quem quiser olhar pela tela aí, olha pela tela. E antes de começar, só queria conversar com vocês a respeito de uns comentários que os professores fizeram comigo na terça-feira sobre o horário da primeira aula que alguns alunos ficam com dificuldades de acessar logo no início de 7h40. Aí eu conversei com ele, eu acho que aconteceu algum imprevisto, assim, porque na semana passada não teve 7h40, foi de 8 horas. Então, lembrar sempre que os dias que tem 4 professores, as aulas começam de 7h40. Então, dê uma forcinha aí para acordar um pouquinho mais cedo, pentear o cabelo e aparecer na imagem aí com o cabelo bem penteadinho, mais de 7h40, beleza? Então, não é reclamação, não é só orientação para nesses dias, no caso assim, na terça e na quarta, né, que vocês vão ter 4 professores. Beleza? Tranquilo, professor. Só achar aqui, né? Ligação química. O computador também não está ajudando. Está chovendo muito por aí. Chegou aqui, ligação com a valente. Deixa eu aumentar mais aqui a imagem. Bom, então, na ligação química, nós vamos ter 3 possibilidades de os átomos se ligarem. Que página é? Página 413, frente A. Está todo mundo acompanhando aí? Então, nós vimos que temos 3 tipos de ligações químicas, né? Essas 3 maneiras que os átomos vão poder se ligar uns com os outros para conseguir a sua estabilidade. Nós vamos ter a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Na ligação iônica, é aquele tipo de ligação que nós vimos na última aula, onde uma espécie química, no caso, o átomo, ele se torna um íon, um cátion, ele vai doar elétrons, certo? E a outra espécie química, o átomo, que vai receber o elétron, vai se tornar um ânion, né? Então, vai ter uma transferência permanente de um elétron de uma espécie para outra. Então, o elétron ele vai ser transferido. Então, sempre vai ter um átomo, um elemento químico que vai doar o elétron e outro que vai receber. Isso na ligação iônica. Vimos lá que a ligação iônica vai ser entre os metais e os não metais e o hidrogênio, né? Já na ligação chamada de ligação covalente ou ligação molecular, nós vamos ter 2 espécies que querem receber elétrons. Então, para se estabilizar, essas 2 espécies, 2 átomos, eles precisam receber elétrons. Então, nesse caso da ligação covalente, vai acontecer um compartilhamento de elétrons. Então, um compartilhamento é um empréstimo momentâneo daquele elétron. Então, as 2 espécies vão emprestar simultaneamente. O pessoal está dando para escutar aí que a chuva aqui apertou.
eu fechar aqui a porta um minutinho para esse quadro, certo? Vê se melhorou assim, né? Diminuiu o barulho da chuva. Certo? Então, na ligação covalente, vai acontecer esse compartilhamento, ou seja, esse empréstimo de elétrons simultâneos. Então, os dois átomos vão emprestar entre si esses elétrons para que aconteça, né, a sua estabilidade. Certo? Então, na ligação covalente, vai ser ligação entre ametal com ametal, ou seja, todos os ametais tendem a receber elétrons. Então, eu posso ligar um ametal com outro metal. Posso ligar um metal com hidrogênio, porque o hidrogênio ele só tem um elétron na sua outra tomada. Ele também tem a tendência de receber um elétron para se estabilizar, ou pode ser de hidrogênio com hidrogênio. Certo? Então, lembrando sempre que um que quer receber vai se ligar com o outro também que quer receber. Na ligação covalente, nós temos a ligação covalente chamada covalente normal, né? Ou ligação covalente simples, né? Mesma coisa. É aquele tipo de ligação covalente em que o par eletrônico, um elétron pertence ao átomo de origem e o outro também pertence ao outro átomo que está se ligando. Certo? Tipo, vamos ver aqui uns exemplos. Vou tentar aqui apagar o meu quadro e vamos espelhar aqui novamente. Então, veja se vocês conseguem visualizar aqui no quadro. Consegue. Quer ver? Vou virar aqui para melhorar aqui a imagem do quadro. Acho que aqui já dá para visualizar. Então, vamos tentar fazer aqui a ligação entre o átomo de carbono e o átomo de hidrogênio. Então, veja como é que seria a ligação entre os dois átomos. O carbono, ele tem 4 elétrons na sua última camada, não é isso? Então, o carbono tem 4 elétrons, vou representar pela a estrutura chamada estrutura de Lewis. Então, o carbono, ele tem 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons e 4 elétrons na sua última camada. Certo? Então, esse é o átomo de carbono. O hidrogênio, ele só tem 1 elétron na sua última camada. Então, se eu for fazer a ligação entre carbono e hidrogênio, eu farei essa estrutura de Lewis. O hidrogênio só tem 1 elétron, então o que é que eu posso fazer? Como tanto o carbono como o hidrogênio quer receber elétron, eu vou fazer um compartilhamento. Então, isso quer dizer que esse carbono prestou esse elétron ao hidrogênio e o hidrogênio prestou esse elétron para esse carbono. Fazendo isso, o hidrogênio ele precisa estabilizar com quantos elétrons? Com 2. Então, esse hidrogênio aqui ele ficou estável, ficou estabilizado. Ele já tem aqui 2 elétrons. Mas, eu colocando apenas um hidrogênio se ligando com o carbono ele tinha 4 elétrons, agora ele tem 5. E para o carbono não interessa ficar com 5, ele quer ficar com 8. Então, isso quer dizer que eu necessito de mais hidrogênios para fazer esses compartilhamentos. Então, eu vou compartilhar outro hidrogênio aqui. Fazendo outro compartilhamento. Esse hidrogênio também estabiliza com 2, ficou com 2 elétrons, quando fez esse compartilhamento com o carbono. E o carbono agora tem quanto? Tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas ainda não é necessário para o carbono ficar com 6, vai ficar com 8. Então, vou precisar de outro hidrogênio para fazer outro compartilhamento. E vou precisar de outro hidrogênio para fazer outro compartilhamento. Então, no total, eu tive 4 compartilhamentos de carbono e hidrogênio. Agora, o carbono tem 8 elétrons, está ok, está estável, né, estabilizado. E cada hidrogênio tem 2.
Ou seja, na ligação entre carbono e hidrogênio, eu tenho uma fórmula molecular CH4, que é um metano, né? Ou seja, para cada um hidrogênio, para cada um carbono, eu preciso de quatro hidrogênios. Então, aqui eu fiz a representação da estrutura de Lewis, né, para a molécula aí do CH4, do gás metano. Então, esse tipo de compartilhamento, onde do par eletrônico, certo? Esse elétron aqui era de origem do hidrogênio, esse elétron era de origem do carbono. Então, esse tipo de compartilhamento eu chamo de ligação covalente normal, ou você pode chamar covalente simples, né? Certo? Então, esse tipo de compartilhamento, onde do par eletrônico, um elétron era de origem de um átomo e o outro elétron era de origem de outro átomo, nós vamos chamar de ligação covalente normal ou covalente simples. Certo? Então, sempre que for fazer ligação covalente, vocês vão ter que observar a quantidade de elétrons existente na última camada daquele átomo e a tendência que ele vai ter de receber esses elétrons. Quantos elétrons ele necessita receber? De acordo com essa quantidade de elétrons que ele precisa receber, é justamente a quantidade de par eletrônico que ele vai formar. Certo? Então, a quantidade de pares eletrônicos está relacionada com a quantidade de elétrons que o átomo precisa receber. Então, o carbono tem 4 elétrons. Para estabilizar, ele precisa ter 8. Ele vai receber 4 elétrons. Isso quer dizer que ele faz 4 compartilhamentos. Oxigênio. Ele tem 6 elétrons na última camada, então ele precisa receber 2. Então, desses 2 elétrons que ele precisa receber, ele vai fazer 2 compartilhamentos, 2 ligações covalentes. Os halogênios, eles têm 7 elétrons na última camada. Então, isso quer dizer que ele precisa receber 1 elétron. Então, se ele precisa receber 1 elétron, isso quer dizer que ele vai fazer um compartilhamento. Hidrogênio só precisa receber 1 elétron, então ele só vai fazer um compartilhamento. Família do nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Então, se ele tem 5 elétrons, ele precisa receber 3. Isso quer dizer que ele vai fazer 3 compartilhamentos. Vocês utilizam bastante esse conhecimento aqui na química orgânica, quando vai montar lá as estruturas orgânicas. Cada par eletrônico desse, cada parzinho de elétron, a gente substitui por um traço, para fazer a forma estrutural. Certo? Então, no caso do CH4, ficaria assim, né? Vocês estudaram lá na química orgânica, CH4, ó, cada par eletrônico é substituído por um traço. Certo? Ou seja, o carbono ele é tetravalente, ele faz 4 ligações, então ele vai ter 4 tracinhos. Se for ligação dupla, professor, como é um exemplo de uma ligação dupla? Então, posso apagar esse exemplo aqui? Vamos tentar apagar. Vamos ver agora a ligação entre carbono e oxigênio. Vamos ver carbono e oxigênio. Vamos tentar reproduzir aqui a molécula de CO2. É uma estrutura inorgânica, CO2, dióxido de carbono. Então, isso quer dizer que eu tenho ó, um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, nessa estrutura, eu vou colocar aqui um carbono. E esse carbono ele tem quantos elétrons na última camada? 4. Então, vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4. Vou ligar ele com um oxigênio. Eu tenho 2 oxigênios. Eu vou colocar um oxigênio aqui do lado. Coloquei o oxigênio. Esse oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Certo? Então, eu vou ter aqui, ó, 1 elétron, 2 elétrons, 3, 4, 5, 6. Então, o oxigênio precisa ter 4 compartilhamentos.
Ou seja, ele precisa receber 4 elétrons emprestados. O oxigênio precisa fazer 2, porque ele precisa completar com 8. Então, eu vou fazer o primeiro compartilhamento aqui. Fazendo esse primeiro compartilhamento, agora o oxigênio que tinha 6, agora tem 7. O carbono que tinha 4, agora tem 5. Então, nenhum dos dois está estável, né? Não estabilizou. Então, eles vão fazer outro compartilhamento. Esse elétron aqui eu vou trazer para cá, para ficar mais didático. Então, o carbono não. Tinha 5. Fazendo esse compartilhamento, agora o carbono ele tem 6. E esse oxigênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, estabilizei esse oxigênio. Certo? Então, esse ficou estável. Mas o carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o carbono ele também ainda precisa fazer mais compartilhamento. Vai fazer com quem? Com outro oxigênio. Vou colocar outro oxigênio aqui. Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai fazer um compartilhamento aqui com o carbono. Esse elétron aqui eu vou passar para cá. Fiz outro compartilhamento com o carbono. Então, agora, esse oxigênio ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Esse carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse oxigênio, ainda tinha visto que já tem 8. Então, eu fiz a estrutura de Lewis para a molécula de CO2 da ligação entre carbono e oxigênio. Se fosse a fórmula estrutural, eu teria carbono. Cada par eletrônico desse é um traço. Então, um traço, outro traço, oxigênio, um traço, outro traço, oxigênio. E se vocês prestarem atenção, feitos os compartilhamentos, o carbono não restou com nenhum elétron livre. Não foi? Todos os elétrons do carbono foram compartilhados. Mas o oxigênio, ele tem 2 pares de elétrons livres ainda. Então, aqui, 2 pares de elétrons livres em cada oxigênio. Esses pares de elétrons livres, eles vão ser muito importantes, porque eles já podem ser utilizados, eles já podem ser compartilhados. Beleza? Então, essa aqui seria a estrutura, a forma estrutural da molécula de CO2. Aqui seria a fórmula estrutural de Lewis, né? Fórmula de Lewis, mais conhecida. Então, nessa ligação entre carbono e oxigênio, utilizando 2 oxigênios, eu tenho o carbono fazendo os compartilhamentos, mas não restou com nenhum par de elétron livre. O oxigênio restou 2 pares de elétrons livres, né? Cada oxigênio. Aqui foi o CO2, né? Dióxido de carbono, um dos poluentes aí derivado da queima de combustíveis fósseis, né? O petróleo, a queima, vai liberar CO2. Então, os veículos exalam CO2 na atmosfera e esse CO2 ele é muito prejudicial, justamente porque ele afeta a camada de ozônio. Mas CO2 é quando tem a queima completa do combustível, né, da gasolina. Na queima incompleta, vai gerar o CO, né, que é o monóxido de carbono. Então, aquele gás que ele gera uma fuligem, né? Tem um aspecto mais acinzentado, preto. Então, aquela fumaça preta. Então, ele está gerando monóxido de carbono. Então, como é que eu poderia fazer a ligação entre carbono e oxigênio, mas agora utilizando apenas um oxigênio? Vamos ver? Posso apagar esse aqui? Que fica a gente escrever lá, senão não dá para ver direitinho, não. Posso apagar lá de cá? Pode. Então, vamos fazer agora a ligação com apenas um oxigênio. Aqui o CO2 já veio fazer do monóxido agora. Então, vai fazer do mesmo jeito, né? Vamos pegar o carbono, que tem 4 elétrons na última camada, e vamos pegar o oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada. Então, vamos pegar aqui o carbono. Carbono, ele vai ter 1, 2, 3, 4. E o oxigênio? Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, vamos começar a fazer o compartilhamento até chegar à estabilidade dos átomos, não é isso? Então, vamos fazer aqui, ó. Compartilhar esses elétrons. Então, agora, o carbono tem 1, 2, 3, 4, 5. E o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nenhum dos dois ficou estável. Vamos fazer outro compartilhamento. Então, se eu compartilhar aqui, ó. Se eu fizer esse compartilhamento, agora o carbono vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não ficou estável. E o oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então o oxigênio já ficou com 8, já ficou estável. E o carbono não. Então o que é que eu poderia fazer? Se eu pegasse esse elétron aqui e passasse para cá, e fizesse esse compartilhamento aqui. Se eu fizer esse compartilhamento, o carbono agora vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o oxigênio passou da quantidade máxima que ele necessita. Então, isso quer dizer que o oxigênio ele não vai querer fazer esse compartilhamento mais com o carbono. Então, esse compartilhamento aqui ele não existe. Então, não vai existir esse terceiro compartilhamento que ele fez. E agora, você vai fazer o quê? Vai deixar do jeito que está? Do jeito que está também não vai prestar, porque o carbono ele vai ficar insatisfeito aí na negociação, né? Porque ele ajudou o oxigênio a estabilizar e o oxigênio não ajudou ele. Então, ele só tem aqui, ó, 6 elétrons. Então, o que é que vai acontecer aí? O oxigênio, pelo fato dele ter aqui, ó, elétrons livres, eu tenho 2 pares de elétrons livres. O oxigênio, ele vai compartilhar, ele vai emprestar um par de elétrons completo para o carbono. Então, esse par eletrônico aqui, ele vai ser emprestado e compartilhado aqui para o carbono. Certo? Então, dessa forma, o carbono que teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, recebendo emprestado compartilhado aqui, ó, esses dois vai ficar com 8. E o oxigênio permanece com 8. Então, esse tipo aqui de ligação, onde o par eletrônico, os 2 elétrons, é de origem de um único átomo, a gente vai chamar de ligação covalente dativa. Então, essa é a famosa ligação covalente dativa. Então, na ligação covalente dativa, o par eletrônico ele vai ser os 2 elétrons de origem de um átomo só, que no caso aqui foi do oxigênio. Beleza? Então, essa seria a estrutura de Lewis. Como é que seria a forma estrutural? Na ligação dativa, você vai apresentar esse compartilhamento como certo. Os compartilhamentos de ligação comum é um traço, ligação covalente dativa é uma seta. Então, ficaria carbono, 2 tracinhos com oxigênio, e uma seta indicando qual sentido que os elétrons foram compartilhados. Então, o elétron saiu do oxigênio para o carbono. Então, essa seria a representação aqui do monóxido de carbono. Né? Vamos botar aí para o livro de vocês para a gente ver os exemplos do livro. Voltando aqui. Então, ele fala aqui, ó, ligação covalente normal ou ligação covalente simples. Né? Ele fez um exemplo de hidrogênio ligado com cloro. Então, o hidrogênio só tem um elétron na última camada. O cloro tem 7. Então, quando se fez aqui o compartilhamento, esse compartilhamento, esse par de elétrons, veio um elétron do hidrogênio e outro elétron do cloro. Então, nesse caso aqui, eu digo que a ligação é chamada ligação covalente normal. Certo? Então, na ligação covalente normal, a gente vai ter por característica. Nesse tipo de ligação não há formação de íons. Então, por que não vai formar íons? Porque quando eu faço a ligação covalente normal, os compartilhamentos vão estabilizar os 2 átomos. Então, se os 2 átomos vão ficar estáveis, então não vai ter carga nenhuma dos 2. Né?
Então, não vai formar... Sim, termomolecular era polar, né? Oi? Ela seria polar, né? Vai ser neutra, é. Deixa eu botar para lá, que saiu aqui. Então, nesse caso aqui, a estrutura ela vai ser neutra, né? Eletricamente neutra, nas ligações covalentes. E como eu falei para vocês, a cada par eletrônico, né? Nesses pares eletrônicos, você vai substituir por setas. Então, se tiver um par eletrônico, é um tracinho. Se tiver dois pares eletrônicos, dois tracinhos. Se tiver três pares eletrônicos, três tracinhos. Então, representando a ligação simples, a ligação dupla e a ligação tripla. Certo? Então, lembrar que a ligação covalente normal, ela está relacionada com, no par eletrônico, um elétron é de origem de um átomo e o outro elétron é de origem do outro átomo. Certo? Tá, ok. Já na ligação covalente dativa, vai acontecer o empréstimo do par eletrônico completo, né? Como a gente viu aqui no exemplo do monóxido de carbono. Está tendo interferência aí no compartilhamento? Tá aparecendo. Chegou, né? Então, na ligação covalente dativa, ou chamada também de ligação coordenada, o par eletrônico ele é emprestado por completo, né? Ele é emprestado por completo. Então, como a gente viu no exemplo do monóxido de carbono, foi emprestado o par completo. Então, exemplo que ele colocou da dativa. O dióxido de enxofre, o SO2. Se você prestar atenção, o enxofre ele tem 6 elétrons também na última camada. Então, quando fez a distribuição dos 6 elétrons e ligou com os 6 elétrons do oxigênio, foram feitos 2 compartilhamentos. Com esses 2 compartilhamentos, estabiliza tanto o enxofre como o oxigênio. Então, como é que é possível colocar um outro oxigênio? Vai acontecer um empréstimo do enxofre para o oxigênio, fazendo a ligação chamada ligação coordenada ou ligação dativa. Certo? Então, observação. A ligação covalente coordenada ela não é diferente de uma ligação covalente normal. Então, normal e coordenada são apenas termos convenientes para indicar a origem dos elétrons. Então, tem autores de livros que não tratam mais chamando ligação normal ou ligação dativa. Para eles, tudo é ligação covalente. Certo? Então, dependendo de onde você for estudar, ver algum livro aí, você pode ver que ele vai falar só ligação covalente. Então, essa ideia de dizer que normal ou dativa é para você ter uma ideia de como foi feito esse compartilhamento, esse par eletrônico, de onde foi que originou esse par eletrônico. Certo? Então, vamos ver algumas propriedades aqui desses compostos, chamados compostos moleculares, os compostos formados a partir de ligações covalentes. Deixa eu afastar aqui. Então, esses compostos moleculares, todos eles vão ser gases ou líquidos em temperatura ambiente. Certo? Então, característica dos compostos iônicos são sólidos, né? Já os compostos moleculares, eles são gases e líquidos. Certo? Também existem sólidos covalentes, mas suas propriedades são muito irregulares. Certo? Então, a gente vai generalizar associando que eles vão ser gases ou líquidos. Podemos fazer sólidos sim, mas isso aí vamos ter que interferir em algumas propriedades e características, algumas interferências. Certo? Não conduzem corrente elétrica em estado sólido enquanto dissolvidos. Certo? Com exceção dos ácidos. Então, os compostos moleculares, eles não conduzem corrente elétrica. Então, exceção dos ácidos, né? Eles, mesmo dissolvidos, eles não vão conduzir corrente elétrica.
Eu acho que eu fiz até um exemplo com vocês aí, quando a gente fez o teste aí da lâmpada, a gente colocou água e açúcar. Quando colocou açúcar, a lâmpada não acendeu, né? O açúcar é um composto molecular, então ele não vai conduzir corrente elétrica, certo? Então hoje já está chegando aqui no final, né? A nossa aula, o aplicativo já está chamando aqui para encerrar. Na próxima aula a gente vê a questão de ligação metálica e já vai observar algumas aplicações dessas ligações químicas, certo? Então hoje eu não vou estender muito não, né? Vai parar por aqui na ligação covalente. Então já vimos ligação iônica e ligação covalente. Próxima aula a gente vê ligação metálica e algumas aplicações dessas ligações. Beleza? Então, quero agradecer a todo mundo aí que compareceu à aula hoje, certo? Obrigadão mesmo. Desculpa aí, né? Eu não estou tão disposto, né? Porque essa doença é por dia. A gente acorda, tem dia que acorda bem, tem dia que acorda ruim, certo? E a disposição é como se o corpo trabalhasse num ritmo bem lento. Você não consegue acelerar seus afazeres, suas atividades. Eu já estou ofegante aqui, só porque eu fiquei falando aqui nessas 3 aulas hoje. Beleza? Então, vou encerrar aqui a gravação.